O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Semana de 16 de dezembro de 2021. Sonda Parker faz mergulho na coroa solar e revela seus segredos. Novo recorde de pessoas no espaço ao mesmo tempo, nas imagens espetaculares. James Webb atrasa mais um bocadinho e lançamento não será antes do dia 24. Espaçonave europeia TGO detecta gelo de água no fundo do Valles Marineris, em Marte. Eu sou Salvador Nogueira, o Mensageiro Sideral, e essa foi a semana no Sistema Solar. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma semana no Sistema Solar, o programa que a gente aborda tudo o que de mais importante aconteceu na astronomia e na exploração espacial. E como todas as semanas, tenho aqui a companhia do meu amigo de fé, irmão camarada, Cássio Barbosa, astrônomo do Centro Universitário FEI. Bem-vindo, Cássio, boa noite. Boa noite, Salvador. Programa hoje estilo cápsula do tempo, né? Vamos mandar uma mensagem para os nossos colegas e nós mesmos do futuro. Exatamente, no melhor estilo de Volta para o Futuro, hoje o Cássio estará em dois lugares ao mesmo tempo. E por que estará em dois lugares ao mesmo tempo? Obviamente, tivemos que gravar esse programa, ele não está indo ao ar ao vivo e por ocasião disso, hoje não temos alguns dos nossos quadros que vocês curtem por aí. Não vamos ter enquete, não vamos ter sorteio e também não vamos ter as perguntas e respostas ao final do programa. Espero que vocês perdoem a gente, mas na semana seguinte nós estamos de volta, não se preocupe, é só essa semaninha. Bom, e vamos... É uma prova... Fala. Desculpa atropelar, mas é uma prova que o professor também trabalha além de dar aula, né? Pois é, ao contrário do que dizem por aí, o professor trabalha, não ganha, mas trabalha. Não trabalha. É isso, e assim, vamos começar com a notícia da Parker Solar Probe, né? A missão Parker da NASA, que conseguiu mergulhar na atmosfera do Sol. Pois é, aconteceu em 28 de abril de 2021 e agora os resultados estão sendo publicados. A sonda, como vocês sabem, ela foi lançada em 2018 e a ideia era ela ir fazendo órbitas elípticas ao redor do Sol, sempre passando de raspão cada vez mais perto da estrela, até chegar a uma distância ali de pelo menos uns 20 raios solares, onde se esperava que ela fosse encontrar a separação entre o vento solar, né, as partículas que emanam do Sol e bombardeiam o sistema solar, e a própria atmosfera estendida do Sol, a chamada coroa solar, que é uma região em que os átomos, o plasma ali, ele ainda está preso ao Sol, seja pelos campos magnéticos, seja pela gravidade da própria estrela. E a ideia da Parker, entre outros objetivos, era encontrar essa divisão, esse momento em que há essa divisão e o vento solar já não está mais se desprendendo e ele está preso como essa atmosfera estendida do Sol. Pois bem, aconteceu no dia 28 de abril, a medição da sonda indicou que isso aconteceu a 18,8 raios solares do centro do Sol, seria 12,9 milhões de quilômetros, e esse resultado que mostra essa... foi em cima, eles estimavam que ia ser entre 10 e 20 raios solares que eles iam encontrar esse fenômeno, com 18,8 eles encontraram, e também detectaram o fato de que essa região, essa divisa, né, entre a atmosfera e o vento solar, ela não é uma bolinha perfeita, muito pelo contrário, é toda irregular. Então a sonda por vezes entrou dentro da atmosfera do Sol e aí saiu, e tudo isso foi reportado num estudo publicado na Physical Review Letters. Mas a sonda também trouxe outros resultados relativos a processos que estavam sendo observados no vento solar. A Parker mesmo já tinha registrado algumas regiões em que o vento solar parecia fazer um zigue-zague, ele dava uma descida para o Sol e subia de novo, fazendo um zigue-zague. E ninguém sabia direito de onde estava vindo isso, o que estava acontecendo ali. E agora, um novo estudo, que já foi aceito para publicação no Astrophysical Journal, mostrou uma associação
entre uma coisa que está acontecendo na superfície do Sol, a chamada fotosfera, ali com o padrão das células convectivas que tem na superfície do Sol. Tem imagens que mostram essas células ali e elas são geradas basicamente por campos magnéticos, e aparentemente esses campos magnéticos estão associados com o zigue-zague que é produzido e observado mais longe do Sol no vento solar. E pode não ser a única fonte desses zigue-zagues, mas certamente é uma delas. Ficou demonstrado nesse artigo do Astrophysical Journal. Claro, ainda resta, Cássio, muitas questões em aberto sobre o Sol e sobre a coroa solar. A gente espera que a sonda continue se aproximando mais. No limite ela vai chegar a menos de 9 raios solares, ou seja, coisa de 6 milhões de quilômetros, um pouquinho mais. E assim, muito perto da estrela, e naturalmente a gente vai começar a ter mais informações sobre essa região. Mas para começar, esses resultados já são muito bacanas e as imagens em particular me impressionaram, aqueles filamentos ali da coroa solar, porque além dos instrumentos, a sonda tem uma câmera mesmo que fotografa ali de trás do escudo, é verdade, do escudo térmico, senão o bagulho ia derreter todo. Mas tirou umas fotos bem bacanas ali, uma coisa meio etérea. Enfim, resultados impressionantes de uma missão impressionante, que 20 anos atrás a gente nem teria tecnologia para fazer. Chegar perto do Sol não é moleza não, né? Não, exatamente, não é moleza não, e nós estamos falando em coisas muito mais do que simplesmente temperatura, né? Nós estamos falando em questão de radiação e de partículas aceleradas a velocidades altíssimas, né? Que entram bombardeando toda a eletrônica, a própria câmera. Essas fotos, quando se transformam aí em imagens, né, fazendo ali um time-lapse, uma atrás da outra, você vê os rastros deixados pelos prótons, né, em alta energia, pelo próprio CCD, né, e a coisa ali é séria mesmo, de tal maneira que você tem campo magnético, você tem aquelas correntes induzidas, é uma degradação violenta da própria eletrônica quando não destrói, né? Mas a parte científica aí da história toda é simplesmente fantástica, porque nós estamos falando de uma região do Sol que a gente não tem condições de ter detalhes aqui da Terra, né? Observando em detalhes. Você tem os satélites que estão observando o Sol, né? 24 horas por dia, eles colocam um coronógrafo na frente, tampam o disco do Sol e conseguem enxergar a coroa, mas não conseguem enxergar tão perto assim, não conseguem enxergar com muitos detalhes por causa da distância, de tal maneira que a gente meio que nada aí num riacho, né, escuro. A gente não sabe se é riacho, se é um riozão, a gente não tem muitas informações, e aí as teorias vão saindo conforme os dados que a gente tem, os efeitos causados durante tempestades magnéticas, em forma indireta e coisas desse tipo. E é uma região muito complicada. Para você dar um panorama assim, razoavelmente preciso, com tão poucos dados. Complicado porque é uma região de interface, como você falou. Todas as regiões de interface são complicadas de você fazer uma descrição. E é uma região de interface onde a temperatura, de repente, dá um salto. Né? A temperatura na coroa solar pode atingir facilmente 1 milhão de graus. A densidade é baixíssima, mas a energia dessas partículas são altas, muito alta, de tal maneira que as velocidades que se verifica, a agitação térmica, né, a famosa agitação térmica, corresponde a uma temperatura de um gás rarefeito a 1 milhão de graus, muito raio-x. Assim, é um inferno entre dois estados, né, além do que está muito próximo da fotosfera. E é muito complicado você fazer essa predição, fazer uma teoria ali, mesmo que seja razoável. E, além de tudo, é um ramo da física, da astrofísica, que se chama magnetohidrodinâmica. É um nomezinho feio para um negócio bem complicado, que é a interação de campos magnéticos com a matéria, com plasmas, como uma coisa governa a outra. Dependendo da situação, o plasma carrega o campo magnético. Dependendo da densidade, da temperatura, é o campo magnético que carrega o plasma. Como você tem essa zona de transição que a gente estava mencionando, é justamente quando você sai de um regime para o outro. E ali, como é que você vai juntar, né, duas pontas de uma coisa que a gente não está nem enxergando aonde começa uma e termina a outra? Então, fantástico.
fantástico, os resultados são bastante interessantes, e mais ainda do que os resultados, né, é a possibilidade de ter mais alguns toques desses que você estava falando, né, os touches, que permitam você construir mais, né, um panorama, né, ao conseguir construir um banco de dados mais robusto que faça um panorama bem mais claro dessa situação. Como eu falei, a gente tem, né, observado daqui da Terra, com os satélites, mas não é uma diferença de distância tão grande assim, e com aquilo que a gente considera, a gente conseguiu fazer um cenário até que promissor. Mas, por exemplo, esses detalhes de zigue-zagues, da onde eles emergem, essas coisas todas, não dá para você nem imaginar que, olha, as células convectivas, né, aquelas bolhas de plasma que ficam fervendo, e a gente vê nas imagens de alta resolução do Sol, tem um papel tão influente assim, né? Não que seja o principal, mas por causa das escalas e das perturbações, né, ninguém imaginava que teria assim uma perturbação tão perspectiva a uma distância como essa aí de 20 raios solares. Bem bacana, e é para ficar atento aos próximos voos, sobrevoos e os resultados. Acho que um aspecto bacana é justamente esse, o fato de não ser só uma passagem, mas múltiplas passagens, alguns anos de trabalho, é que a gente vai acompanhar esse processo em par e passo com o ciclo solar, né? Aquele ciclo de 11 anos, mais atividade, menos atividade, e ver como isso influencia. Eu acho tudo isso fascinante. A gente sabe que as estrelas, no básico, são bem simplonas de entender, são objetos relativamente simples de entender, mas quando você entra no detalhe fino, quando você entra em aspectos como, quero prever se aquela mancha solar vai gerar uma ejeção de massa coronal, quando e para que direção ela vai, tudo isso ainda estamos engatinhando, né? A gente vê todo esse estudo de clima espacial, e eu acho que é aí que esses resultados são tão interessantes, porque eles transcendem o interesse de curiosidade, né? de entender o Sol, de entender a nossa estrela-mãe, mas passam aquela coisa, tipo, será que isso vai levar a modelos preditivos mais sofisticados em que a gente possa realmente prever a atividade solar? Porque hoje a gente tem mais ou menos, o pessoal fica monitorando o Sol e fala, explodiu o bagulho lá, tá quase explodindo o negócio lá, a qualquer momento vai explodir. Mas ninguém consegue ter um modelo que fala, não, vai explodir na hora tal, no dia tal, vai na direção tal. Você tem que esperar acontecer, e aí os satélites avisam, tá vindo o bagulho aí. E claro, se for uma ejeção bastante grande, pode ter aqueles efeitos que a gente sabe sobre tecnologia aqui na Terra, redes elétricas, danos em satélites, etc, etc. Então tem um interesse muito grande nisso. A minha pergunta é, você acha que os resultados da Parker, junto com o Solar Orbiter, que é europeu, eles vão fazer um avanço significativo? A gente vai ter meteorologia solar com a mesma qualidade que hoje a gente tem, por exemplo, a previsão do tempo na Terra? Olha, é por aí o raciocínio, viu, Salvador? Porque ainda que não seja o objetivo principal ou um objetivo dos principais da missão, o conhecimento desses detalhes e sim implica no conhecimento das coisas subsequentes, né? Ou até mesmo para saber se as coisas estão conectadas dessa maneira, como não se sabia dos efeitos das bolhas, e agora verifica-se que as ondulações ocorridas lá 20 milhões de quilômetros, mais até, guardam a memória do que aconteceu lá atrás, né, quando o plasma estava borbulhando na superfície. Mas sim, é uma coisa que vai ajudar, sim, um contínuo monitoramento e essas entradas aí, penetradas na atmosfera, chegando perto e vendo essas ondas de transição, carregando informações lá de baixo. A gente não vai precisar descer tanto, né, das próximas vezes para tentar saber o que está acontecendo lá embaixo, porque aquilo vai se refletir mais aqui em cima. Não que não seja importante você ir até essa região, mas não vai precisar descer mais, pelo menos por hora, para que você consiga colher mais informações da fotosfera, né, do plasma. E uma coisa que você lembrou bem, né, do ciclo solar. As primeiras passagens da sonda, que ainda não eram tão profundas assim, ocorreram no finalzinho do ciclo solar 24. Né?
ele começou, assim, oficialmente, se não me engano, no começo agora desse ano, em janeiro, fevereiro, não é um ponto exato, né? É uma curva bem suave. Nesse caso, o último ciclo, 24, foi um ciclo ameno, né? Mais fraco do que as previsões, e essa passagem já se deu na rampa de subida do ciclo 25, que está, ao contrário do anterior, mais intenso do que as previsões tinham sido feitas. Então, eles saiu num regime e já agora está em outro completamente diferente, né, em termos aí de números de manchas, de tempestades, da energia das tempestades, e da maneira que vai pegar aí talvez um bom momento para se fazer essas pesquisas, né, no que diz respeito a você aumentar, né, ou melhorar os observacionáveis, né, os observados, o banco de dados que eu estava mencionando, que vai permitir fazer aí uma teoria melhorada. E, a partir disso, né, refinar a teoria, construir coisas novas, procurar conexão com os eventos, né, em escala maior, que aí representam as ejeções de massa coronal e, com isso, toda a influência no clima espacial que você mencionou bem, né? Se a gente não conseguir ter uma rede de prevenção e proteção, né, a gente está correndo sério risco de sofrer um apagão nas telecomunicações, tecnologia, internet, aparelhos eletrônicos, computadores, tudo, né, dependendo da violência aí dessa explosão, e passar bem uns 5, 10 anos para recuperar tudo isso. É isso aí, estamos começando o nosso programa, lembrando o que a gente já falou no começo do programa, hoje, excepcionalmente, não estamos fazendo ao vivo, o programa é gravado, e por conta disso não temos algumas das coisas que a gente costuma ter toda semana aqui, o sorteio, a enquete e também a sessão de perguntas e respostas ao final do programa. Mas isso não significa que você não deva dar uma passadinha lá no diariosdeviagem.com.br, dar uma olhadinha nos produtos, eles têm uns diários super bacanas, de vez em quando a gente está sorteando um aqui, hoje não temos sorteio, mas vale a pena você dar uma olhadinha, são produtos muito legais e eles estão apoiando o canal. E se você quiser apoiar o canal, você também tem vários mecanismos aí, né? Você pode mandar uma mensagem com uma gorjetinha pra gente, mesmo não sendo ao vivo, é possível fazer isso pelo YouTube. Você também pode clicar no botãozinho Seja Membro e se tornar membro do Clube Sideral, escolher o nível mais adequado para você e apoiar o canal. E você pode também mandar um Pix pra gente, ó, tem aqui o Pix, o QR Code, o e-mail do Pix é mensageirosideral@gmail.com. Queria agradecer o pessoal que na semana passada mandou um Pix pra gente, Fábio Ferreira Gomes, Paulo Sérgio Vieira, Ricardo Machado Alencar e Adriana Vicente Gonçalves. Muito obrigado, gente, valeu mesmo pelo apoio. Fiquem à vontade, quem quiser, para apoiar o nosso programa. E, seguindo viagem aqui, vamos agora para as imagens espetaculares da semana. Pois é, teve um recorde, durou 2 minutinhos, mas teve um recorde no número de pessoas no espaço simultaneamente na semana que passou. Confira aí. No dia 10 de dezembro, a China concluiu o voo de número 400 de sua série de foguetes longa marcha. O veículo levou 2 satélites militares até a órbita. Não é sempre que eles divulgam vídeos de seus lançamentos, mas esse aí eles resolveram apresentar. E no dia 21 de dezembro tivemos um novo recorde mundial, ainda que apenas por uns 2 ou 3 minutos. Partiu de West Texas o foguete suborbital New Shepard da Blue Origin, na missão NS-19. A bordo, 6 pessoas, dentre elas Laura Shepard Churchley, filha do astronauta Alan Shepard, e Michael Strahan, apresentador de televisão americano, além de 4 clientes que pagaram pelo voo. Foi a primeira vez que a Blue Origin voou 6 a bordo da cápsula New Shepard, e ao atingirem o espaço, vimos um novo recorde no número de pessoas simultaneamente fora da Terra. 10 estão a bordo da Estação Espacial Internacional, que está temporariamente lotada pelo voo turístico de Osaka Maezawa com os russos.
3 estão a bordo da estação espacial chinesa Tiangong, e por alguns instantes, outros 6 deixaram a atmosfera da Terra no New Shepard. Na soma, 19. O número mostra como estamos evoluindo na ocupação do espaço, e ao mesmo tempo como ainda há muito a ser feito. Não é um número super grande, e estamos mandando gente ao espaço há 60 anos. O voo em si foi totalmente bem sucedido. O sexteto retornou ao chão a bordo da cápsula, com pouso suavizado por paraquedas e retropropulsão. Já o foguete também fez seu costumeiro pouso em uma plataforma, para ser reutilizado. Os viajantes espaciais parecem ter se divertido bastante no passeio, e consagraram um bom ano para a Blue Origin, que após quase 2 décadas de trabalho, iniciou seus voos comerciais suborbitais e levou ao todo 14 pessoas ao espaço. Em 2022, podemos esperar mais gente ainda. No dia 13, a Rússia promoveu o lançamento de mais um foguete Proton a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. O clássico veículo levou a bordo 2 satélites de telecomunicações. No dia 14 tivemos um raro lançamento de um foguete a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Foi o lançador suborbital VAH-14XS, que testou em voo um motor scramjet, voltado para travessias hipersônicas da atmosfera. Faz parte do projeto da Força Aérea Brasileira de desenvolver um veículo aéreo hipersônico. Não é para explorar o espaço, mas é bem legal. E no dia 15, a NASA divulgou uma bela imagem panorâmica da cratera Jezero, registrada por uma câmera da Mastcam-Z, instalada no rover Perseverance. O veículo tem produzido resultados científicos bem interessantes, alguns dos quais foram apresentados durante reunião da União Geofísica Americana, em Nova Orleans. Os instrumentos puderam determinar a origem das rochas no leito da cratera. Os cientistas constataram que se trata de origem ígnea, ou seja, vulcânica. Há evidências minerais nelas de múltiplos episódios de interação com água. O instrumento Sherlock também detectou a presença de compostos orgânicos, tanto no interior de rochas como em sua superfície. Ainda não sabemos a origem dessas moléculas, mas é uma demonstração de que, se houve vida na cratera no passado remoto, é possível que as rochas tenham preservado essas evidências. O ano de 2022 promete para os entusiastas de Marte. Ah, e essa imagem aí tá em cores exageradas, hein? A cor do céu de Marte não é normalmente assim. Cássio Barbosa, e agora o James Webb, a gente achou que ia lançar, eu tava preparando o material pra Folha lá, dia 22, parecia que não ia mudar, e mudou de novo. Mudou de novo, a gente brincou no Twitter esses dias, vendo a foto, eles colocando ele em cima do foguete, e até brincando, e se cair e tal, e não sei o quê, e tanta gente brincou que de fato teve um problema. Aparentemente, nada muito sério, tem a ver com intermitência na comunicação com o satélite, com o foguete, um cabo de 100 metros de comprimento lá que deveria levar, é equipamento de solo, ou seja, não é uma coisa que influenciaria durante o voo, mas para ter a telemetria e saber que o satélite está bem lá, está tudo nominal com o foguete, eles precisam dessa comunicação, viram essa falha, essa intermitência no fluxo de dados e deram uma paradinha ali, ficaram de atualizar a situação no dia 17 e o lançamento agora não será antes de 24 de dezembro. Não quer dizer que vai ser no dia 24, mas antes do dia 24 não será. Cássio, vai ser esse ano ainda? Olha, eu tava apostando que ia, mas agora tá difícil, cara. Tá difícil de você bater o martelo e eu tenho esperança, claro, mas vai estar cada vez mais difícil de você apostar cegamente nisso, né? Eu tava achando que, inclusive, que o nosso programa da semana que vem já fosse, né, com ele a caminho lá do ponto de Lagrange, né, o lançamento ia ser dia 22, o último programa seria no dia seguinte, e aí a gente estaria comentando aqui, né, de ressaca do lançamento bem sucedido, porque vai ser, mas tiraram esse gostinho da gente e a gente vai ter que esperar mais um pouco. Tá realmente frustrante, né? Você falou, não é uma coisa
muito grave, né? Grave no sentido de você perder telemetria, de você saber lá das condições nominais do James Webb, né? Na hora que for desacoplado, pode ter aí algum momento de estresse, né? Não estresse mecânico, mas de grande emoção por falta da intermitência de comunicação. Mas não é uma coisa que ocorre com o James Webb como o anterior, né? A outra coisa lá que foi que a braçadeira abriu, bateu na estrutura, né? Não ficou bem claro aonde foi, mas que gerou uma vibração, né? Que não era prevista, né? Ou seja, uma vibração que veio de uma fonte espúria, e aí todo mundo parou, fez um check-up para saber se isso mexeu em alguma coisa ali que comprometesse o lançamento. Tá cada vez mais frustrante, né? Já tá cada vez mais assim, pô, de novo, né? Mas de novo. Na hora que subir, falar, ainda bem que esse treco subiu e vamos lá. Mas, assim, tá mais fácil acreditar no Papai Noel chegando no dia 25, né? 24 ou 25, do que esse lançamento acontecer aí antes do Natal, né? Antes do dia 25. Pois é aquela coisa. Eu acho que tem um zelo extremo que eles estão tomando, que eu acho que é correto. É um bagulho de 10 bilhões. Se você tem uma intermitência no sinal, que depois, muito provavelmente é inconsequente, mas depois você tem uma falha, vai todo mundo falar, o negócio lá tava pifando e você não fez nada. Então, assim... Tava na cara. Exatamente. Acho que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. E acho que tá certo. Eles falaram, não, peraí, vamos resolver isso aqui. Traz um cabo novo aí, vamos ligar outro cabo, vamos pôr outro umbilical e tal, e ver se resolve, ver se é mau contato. Acho que faz todo sentido. E com relação ao lançamento, é verdade, tá todo mundo ansioso. Eu pensei a mesma coisa que você, eu falei, putz, acabou com o nosso programa na semana que vem. Agora vamos ter que arrumar outra pauta. Era pra ser tudo isso e não sei se a gente faz expectativa, mas expectativa um dia faltando pra lançar dá um pouco de medo. Em compensação também só dá pra fazer antes. Porque se dá algum problema depois, aí acabou a expectativa, acabou tudo. Mas, enfim, mas vamos ter que pensar ainda como é que vai ser semana que vem e a próxima. Mas de toda forma, além disso, além dessa coisa de teve esse problema que atrasou 2 dias, ainda tem a questão da meteorologia, né? A gente não sabe como é que vai. Tudo bem, tem a previsão, mas do 15 ao 22 não tem previsão boa, do 15 ao 24 menos ainda. Então a gente não sabe nem se ia ter condições de lançamento no 22 ou no 24, vai depender um pouco do tempo ajudar, né? Então acho que tá dentro da margem daquilo que você poderia esperar como um pequeno atraso de fim de rampa aí para o lançamento. Poderia ter sido pelo tempo e não por esse cabo aí com sinal intermitente. Acho que tá tudo sob controle, ainda acho que vai esse ano, mas eu fico pensando o pessoal lá trabalhando em Kourou e falando, agora vai ser dia 24, que legal, que bom que vai ser dia 24, adorei, nossa, muito legal isso. Então eles devem estar um pouquinho chateados. Em compensação, se for, vira presente de Natal também, né? Se for e voar direitinho, acho que existe uma expectativa de todo mundo, de literalmente o mundo inteiro, todo mundo esperando esse telescópio voar. E claro, alguns países e algumas pessoas roendo muito as unhas pelo lançamento e aí pela posterior preparação para as operações do satélite, que vai ser, acho que, mais emocionante ainda que o lançamento. Tomara que bem sucedido. Eu fico meio aflito, assim, a gente vê, por exemplo, a DART, né? Abriu o painel, mas não abriu assim que foi... Não foi a DART, foi a Lucy, né? A Lucy, que teve o painel que... então, mas não travou, mas tá funcionando e tal, não sei o quê. No James Webb não tem espaço para esse tá mais ou menos. E eu tava vendo os caras falando de procedimentos de contingência, você viu? Que é basicamente chacoalhar Eles têm uns esquemas pra chacoalhar o negócio. O entrevistador era da NBC, da CBS, acho que você que me mandou, era o 60 Minutes da CBS. Isso. E o cara falou, é igual eu. Quando eu tenho um aparelho que não funciona, eu também chacoalho pra ver se ele funciona. É o que vai restar pra NASA se tiver algum probleminha lá. Então vai ser emocionante, sem dúvida, mas enfim... É coisa que quem acompanha lançamento, quem vê Scrub direto aí sabe que é do jogo, não tem nada
Diferente, como você falou, diferente da semana, da semana anterior, que teve o problema dos caras derrubarem o satélite. Nesse caso aí, não, é uma coisa normal de procedimento lá de lançamento. E por cautela, acho que faz bem. Não, segura aí 2 dias, vamos consertar isso aqui e tal, e não sei o quê. Imagina também para a Ariane, né? A Ariane é uma responsabilidade enorme, né? Pegar esse satélite com o foguete deles, imagina se o foguete falha, né? Seria terrível, né? Porque assim, o James Webb é cheio de tecnologias novas, que assim, todo mundo faz todo o possível para não falhar, mas se falhar, era um troço novo que ninguém tentou e tal. Agora, o foguete, esse não pode errar, com um bagulho de 10 bilhões em cima... 10 bilhões de dólares. Pode pôr aí uns 60 bilhões de reais o brinquedo, custou. Então custou caro, cuida. Como é que você fala? Não vai gastar tudo em porcaria. Vai gastar tudo em bala. Pois é, vai gastar tudo em bala. Então, assim, tem que tomar todo cuidado, sim, eles estão fazendo. Eu tenho esperança de que vai dar tudo certo. Mas dia 24 é sacanagem, vou falar pra você. Isso que você falou, bem lembrado, faz parte aí do todo o processo, ainda tem a questão climática, que a gente nem lembra, né, mas tem isso aí por trás também, que pode acontecer os famosos scrubs e atrasos, e é bom mesmo que aconteça isso, né, dê um menor sinal ali de variação, de anomalia, que pare tudo, faça uma auditoria e descubra, porque é isso, 10 bilhões de dólares, lembra, todo aquele buchicho lá que deu com o Hubble por causa de 2 voltas no parafuso, né, que deixou o telescópio fora, o espelho fora da bancada ali, né, da posição correta da bancada para fazer o teste de curvatura, e que isso emulou uma curvatura dentro dos padrões exigidos. Tinha sinais de que tinha esse problema, porque eram 2 equipamentos que faziam, 2 bancadas que faziam esses testes, e que mostraram que havia essa anomalia, e o terceiro era um novo, era a primeira vez que estava sendo utilizado, inclusive ele foi projetado e construído para o Hubble, porque era o melhor espelho já feito até aquele momento, então eles queriam um equipamento muito mais preciso, e 2 antigos, velho de guerra, confiáveis e testados, mostraram anomalia, e o topo de linha lá não aprovou. Eles foram naquele que tinha sido usado pela primeira vez. É muita ingenuidade você fazer uma coisa dessa, principalmente com um investimento tão grande, né? Era mais ou menos a mesma história. Aquele cabo tá dando mau contato, deu um negócio ali atrás, a gente testou lá tudo, mas não sei se ficou muito bom. Não, para ver, vamos garantir tudo. E não correr o risco desse fiasco. Realmente, quem deve estar contente ou não o pessoal lá do NASA Goddard, acho que NASA Flórida também, né, o Kennedy, NASA Kennedy, que participaram ativamente na construção e planejamento do telescópio, eles devem estar pensando ali em Kourou, não deve ter muita coisa para se fazer, querendo voltar para casa logo, e o bagulho não sobe, como você costuma dizer, mas de fato toda cautela é pouca, e estamos aí, a gente toma mais lá um suquinho de maracujá, um chazinho de camomila, mas a espera vai ser válida. E só porque você falou do Hubble, para registrar que o Hubble voltou a plena operação lá, terminar a gambiarra toda, e aparentemente voltou a funcionar, vamos ver até quando, né, Cássio? Isso me lembra uma história real que aconteceu com um amigo meu, amigos meus, pegando aí uma empresa de voo regional, que o avião não conseguia decolar porque havia um sinal dizendo que a tampa do bagageiro estava mal posicionada, e com isso ela ficava entreaberta, né? Que nem a tampa de porta de carro, né? Que fica ali. Você vai lá dar uma bundada e resolve, mas com o avião não é bem assim. Só que eles não conseguiam localizar o erro, a solução, como essa gambiarra que você mencionou, o cara foi lá, pegou o alicate, cortou o fio do sensor que verifica o travamento e botou o avião para subir. Foi mais ou menos assim que fizeram, né? As mensagens estão chegando, os caras passando por cima delas. Isso aí não significa nada mesmo, vamos botar ele para trabalhar. Pois é. E temos notícias também de Marte.
O Trace Gas Orbiter, né, o orbitador europeu em parceria com os russos, fez uma descoberta muito interessante. Detecção de gelo no subsolo, ali nas primeiras camadas do subsolo do leito do Valles Marineris. É aquele rasgão enorme que tem em Marte, muito maior que o Grand Canyon aqui na Terra, e que aparentemente o FRAND, que é um instrumento a bordo do TGO, detectou ali. Ele consegue enxergar até 1 metro do solo, né? Entrando pelo subsolo 1 metro, e ele tem a detecção não de água propriamente dita, mas sinais de átomos de hidrogênio. E esse sinal de hidrogênio, claro, a principal desconfiança quando você enxerga hidrogênio num ambiente como o subsolo de Marte é que ele está lá junto com oxigênio formando água. Então essa é a melhor explicação, e uma explicação, Cássio, que eu acho muito interessante e uma descoberta surpreendente, porque o Vale Marineris está bem ali perto da região equatorial. E a região equatorial é onde se imaginava que ia ser muito mais difícil você reter o gelo, né? E aparentemente esse gelo foi retido no subsolo lá, o que torna essa região, não sei o que você pensa disso, mas eu sempre pensei assim, poxa, o Valles Marineris seria um lugar legal para descer, porque conforme a altitude é menor, a atmosfera é um pouco mais densa, então ajuda para você pousar, também imagino que ajude para você criar de repente um bolsão ali que você mantenha a água em estado líquido, você ter essa atmosfera um pouco mais densa lá embaixo. Mas ao mesmo tempo tinha esse drama, que era um lugar extremamente... não era frio o suficiente para reter o gelo. Aparentemente o gelo está lá, o resultado saiu no Icarus. Além de ser um resultado interessante e até surpreendente, porque ninguém falou disso antes, né? E já tivemos outros instrumentos, outras sondas, desde o Mars Express, o pessoal monitorando ali o subsolo, e não tinham feito essa detecção antes, mas sobretudo por essas implicações. Descer no Valles Marineris era uma má ideia e agora eu acho que ficou uma boa ideia. O que você achou desse trabalho? Bom, essa aí foi uma notícia bem interessante também, sobre vários aspectos, me deixou bastante animado. O primeiro deles é que esse instrumento que você estava falando, o FRAND, né, não é FREINDS, é o FRAND, ele é um instrumento russo, né, ele é um instrumento da Roscosmos. A missão TGO, que é orbitador de gás traço, já vou falar o que significa, ela é uma missão conjunta da ESA e a Roscosmos, a Agência Espacial Russa. E por que eu fiquei tão feliz assim? É porque a Roscosmos está tomando, né, cacete atrás de cacete, tanto ali da SpaceX, por causa aí dos barateamentos, do lançamento, dos contratos, isso que a gente já está falando, mas de sucessivas falhas dos equipamentos científicos, né? Desde a Phobos Grant, que tinha destino ali também, Marte e a sua lua, Phobos, a Schiaparelli, né, que era uma base meteorológica que foi testada, né, o pouso, foi usado para testar o pouso, o mecanismo de pouso, que vai ser usado agora, claro, melhorado e corrigido pelo JIP, né, o Rosalind Franklin, que vai descer com esse sistema de amortecimento que foi projetado e desenvolvido pelos russos, e estava assim, né, tomando de goleada dos fracassos. Agora conseguiu um resultado importante, né, isso deve ajudar a levantar a moral lá do pessoal, que deve estar cada vez mais para baixo. E é um resultado por si só muito interessante do ponto de vista científico. A região equatorial é a região mais quente de Marte. Então, com isso, o gelo evapora muito mais rapidamente, muito mais facilmente, não tem atmosfera para segurar isso, o gelo mesmo, né, quanto mais água, e aí, exposto a uma temperatura alta, ele simplesmente sublima, ele sai do estado sólido para o gasoso, e a região equatorial é bem propícia para isso, para não segurar o gelo. Ela, como está enterrado, né, a sonda conseguiu perceber essas evidências a partir daí, né, de 1 metro do subsolo, e com isso já tem uma blindagem, né, térmica que permita ser sustentável, né, a existência do gelo. É um lago, é um bolsão de gelo, né, numa das partes lá desse canyon. Tá meio que concentrado, não segue assim uma distribuição. Eu vi ali o mapinha, é bastante legal.
E é um reservatório importante, né, para caso a gente queira explorar a colonização. Porque a água tem, né, ou misturado naquele permafrost, é difícil, é uma espécie de uma argila, né, na tundra aqui no hemisfério norte, lá no Círculo Polar Ártico, tem, né, na Rússia tem muito, no Alasca, mas você tem que fazer um processo complicadinho de se separar a água do resto. E nos polos, polo é polo, né? Difícil de chegar. Na Terra demorou um tantão para chegar, imagina que seria em Marte. Mas lá tem, né, condição de temperatura e pressão para que o gelo se mantenha, mesmo que seja por baixo daquela camada de gelo seco, o gelo de CO2, mas ali tem. O acesso ao gelo é mais fácil, né? Mas o acesso ao polo é muito mais complicado. E aí, com isso, né, abrem-se as esperanças, as expectativas de que fazer uma base por ali, como você mencionou, o fundo de um vale acumula mais gás, né? Acontece aqui na Terra também, a densidade do gás é ligeiramente superior, ninguém vai tirar o capacete falando, mas ela facilita a manobrabilidade lá daqueles dronezinhos que podem ficar fazendo serviço lá no fundo, você faz uma base mais lá em cima, facilita um pouco mais a logística na exploração desse gelo, pode colocar base lá no fundo e jogar para cima, mas enfim, é um bom ponto para se estabelecer uma colônia inicial, ou pelo menos uma estação de processamento de água que depois vai ser distribuída pelo resto aí do assentamento. Eu acho que valeria nem que fosse só pela vista, porque a vista ali debaixo do cânion deve ser um negócio absurdo. Eles sempre falam, né? É o Grand Canyon de Marte. É um Grand Canyon igualzinho, né? 100 vezes maior e 10 vezes mais profundo. Eu falei assim, muito igualzinho, né? Semelhante. Tipo, eu e Brad Pitt somos semelhantes. É mais ou menos isso. Ou comparar o Everest com o Monte Olimpo lá de Marte também. Monte Olimpo. Mais ou menos essa coisa. Agora, por falar no ExoMars e nos russos e tal, tem uma boa notícia, que eu acho que o Flock está querendo dar aqui em primeira mão, mas a gente se lembra que o Rosalind Franklin foi adiado porque eles estavam com problemas com o sistema de pouso justamente. Os testes lá dos paraquedas não estavam funcionando, e aí eles tinham o prazo e a pandemia e tal, e adiaram. Mas agora fizeram 2 testes seguidos dos paraquedas e os paraquedas funcionaram. Então, quer dizer, depois de fazer consultoria com o JPL lá, por favor, ensina pra gente como é que é e tal. Como que escreve as coisinhas lá em cima. Aí parece que resolveram, e isso é um ponto positivo. Até porque eu acho que a pressão sobre a Agência Espacial Europeia nessa missão deve ter se elevado. Para além do custo, que é imenso, e dos atrasos consecutivos, agora não dá para dizer que só a NASA sabe fazer, porque os chineses fizeram também, pousaram lá também. Então passa a ser... É igual torcida de futebol, agora virou obrigação. O pouso é obrigação, né? Então assim, uma boa notícia que eles testaram aí os paraquedas, parece que está tudo funcionando. Na próxima janela, o Rosalind Franklin vai, e esperemos que seja o primeiro pouso europeu bem sucedido em Marte. E ouso dizer o russo também. Tem uma galera que conta uma sonda Mars lá, que pousou e pifou 4 segundos depois, não mandou nada. Eu não conto esse, mas tem gente que conta. Você conta, Cássio? Não. É aquilo, né? Cai a maçã na floresta lá, né? E aí, ninguém viu, ninguém te contou, você caiu mesmo? Não, você não sabe, não viu. Então, como que você sabe que pousou? Não pousou, desceu, mandou uma imagem, não foi. Pode ser que mecanicamente sim, né, porque ela terminou inteira, porque até então nem isso, mas a partir de completar a missão, não concordo não. E você falou bem, né, os paraquedas passaram nos testes, foram validados, e eu estava vendo também uma simulação que eu fiquei até interessado e animado lá, que é um mecanismo que provavelmente eles aprenderam com a situação do Spirit, né, que atolou numa área de areia mais fofa, né, e fizeram lá um mecanismo para impedir que isso acontecesse. Então, basicamente, ele sai, né, com as rodinhas, tipo uma aranha, assim, andando, ao invés de tentar tracionar e atolar, eles abrem um pouquinho, fecham, e vão caminhando de passinho em passinho. Gostei tanto pelo mecanismo, né, de segurança, como também a sacada, né, é assim que funciona a ciência, o método científico. Você aprende nos erros passados e melhora
os equipamentos futuros. É isso aí. Tem uma grande ansiedade por essa missão e, claro, por estar com vocês de novo. O nosso programa hoje foi mais curto, como eu já falei 2 vezes, não custa repetir para quem chegou agora. Ele não está sendo ao vivo excepcionalmente hoje. Por conta disso, não podemos fazer sorteio, nem enquete e nem responder as perguntas de vocês. Guardem aí todas as perguntas que semana que vem a gente tá de volta. Cassião, deixa o seu último recado aí, meu querido. É isso aí, boa noite aqui do passado. Eu estou também agora falando com vocês nessa mensagem, mas também estou lá na universidade vendo aí as considerações aí do final do ano, que, olha, foi difícil de chegar, né? Parecia que ia demorar para chegar, chegou, e quando chegou, eu já estava com a energia lá embaixo. Então é isso, uma boa noite para todo mundo, fiquem bem, e semana que vem a gente entra ao vivaço aqui com notícias, né, mais dadas aí numa escala de tempo ao vivo, né, menos passado, assim. É isso aí. E olha só, pessoal, esse programa é gravado, mas logo mais tem o ao vivo lá no My News, quinta chamada. Vou estar lá, bater um papo sobre ciência. E você pode, se tiver a paciência e a inclinação, passar lá às 8h30 da noite para acompanhar essa live. Se não tiver, ficamos por aqui. Agradeço muito a audiência e a atenção. E vamos torcer para tudo dar certo aí nas preparações finais do James Webb. Semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço, um grande abraço e até a próxima. Saudações siderais.